Eu sou brasileiro, paranaense, curitibano. Me chamo Pedro Augusto Schwabe, de batismo, filho de Agostinho e Ivandina Schwabe, papai engenheiro civil, na época do meu nascimento ainda estudante, mamãe funcionária da Secretaria de Saúde. Minha infância foi nas proximidades da reitoria e do Círculo Militar e estudei, evidentemente, no colégio mais perto, que era o Colégio Santa Maria. Do Colégio Santa Maria eu fui para o Ateneu, do Ateneu tive uma rápida passagem posteriormente no Colégio Catarinense e fiz vestibular, passei em Ciências Jurídicas, que hoje é um nome, em Direito, na Pontifícia Universidade Católica, na turma de 71, 75, que leva o nome de uma grande pessoa chamada Ronaldo Botelho. A minha vida, naquele tempo, como eu nasci no dia 28 de junho de 1943, era uma vida difícil, né? Não era tão fácil. E as coisas se transcorriam com mais tranquilidade do que nos dias de hoje. Então, eu sempre fui um entusiasta em criar as coisas, em fazer as coisas, em participar. Na minha vida participativa em coisas, em turmas, né? Eu fui diretor do Curitibano Júnior, que na época era presidida pelo Cleverson Teixeira. Depois eu fiz os cursos de corretor de imóveis e corretor de seguros. Na área de corretagem de seguros, eu posso dizer que me notabilizei mais porque aquilo adentrou dentro de mim, o seguro impregnou dentro de mim. E depois de ter feito esse curso, eu criei uma corretora de seguro chamada Cautela Corretora de Seguros. Eu e o meu falecido compadre Miguel Zata. A Cautela cresceu, se tornou uma das boas ou uma das ótimas corretoras de seguros do Paraná. E dentro da área de seguros, eu, vendo as dificuldades que os corretores tinham, e tinham muito poucos corretores, eu fiz um movimento, procurei fazer um movimento de que nós criássemos um grupo que poderia daí dar novos rumos ao Sindicato dos Corretores de Seguros, que era um sindicato que estava, vamos dizer assim, não totalmente acéfalo, mas sem alguém que tivesse predisposto a tocar o sindicato. Fui eleito a primeira vez, depois a segunda, depois dei um espaço e depois voltei a terceira vez. Nessa época em que eu fiquei na área de corretagem de seguros, eu representei o Paraná junto à Federação Nacional dos Corretores de Seguros, a FENACOR, que é a entidade máxima dos corretores de seguros no Brasil. Fui vice-presidente, depois fui representante do sindicato também na FENACOR, estive em vários congressos no Brasil inteiro, fui representante junto com o Roberto Barbosa, que era o presidente, na segunda reunião mundial de produtores de seguros em Madrid, representando o nosso país, o Brasil. E aqui dentro do Sindicato dos Corretores de Seguros, nós não tínhamos, na realidade, condições de dinheiro, as nossas finanças eram muito poucas, porque os sindicatos vivem de contribuição sindical ou do seu pessoal associado, que pagariam as mensalidades. Naquele tempo nós não tínhamos nem a contribuição sindical e nem tampouco as mensalidades. Aí viemos descobrir que as contribuições estavam na Caixa Econômica e começamos a movimentar. Mas nesse interim eu conversei com o presidente do Tabamirim, dos Companhias de Seguros, Amilcar Pisato, que também era presidente do Sindicato das Empresas de Seguros do Estado do Paraná.
e levei a ele um projeto chamado Primeiro Encontro Paranaense de Corretores e Seguradores, primeiro ECOS. Esse primeiro ECOS teve uma repercussão muito grande, porque nós, para fazermos um pouco de dinheiro, nós contratamos uma empresa para fazer o evento, que era a EP, do Didio Rocha Loures, e fizemos esse encontro ser um encontro que se difundiu dentro do estado do Paraná, com a ajuda, evidentemente, dos meninos e do Amilcar Pisato, e nos trouxe, assim, condições e um alento dos sindicatos dos corretores de seguros ter uma melhor vida. Logo depois, nós fizemos vários no interior do Paraná, vários ecos. Esses ecos, Encontro de Corretores do Brasil, se espalharam, vamos dizer assim, foi uma boa semente que se espalhou e germinou por todos os sindicatos de seguros do Brasil, que fazem os seus encontros de corretores e seguradores. É uma união onde se discuta, onde se troca ideias, onde se debate, se critica, se dão sugestões, se aprimoram a mecânica do seguro do dia a dia. Depois, nós fizemos o 6º Encontro Nacional dos Corretores de Seguros e escolhemos como sede Foz do Iguaçu. Fizemos este encontro no Hotel Rafaim e o Rafaim nem acreditava. Quando eu disse a ele que eu iria trazer, nós iríamos trazer a nossa diretoria, que era composta pelo Riad Klein, pelo William Bedeni e pelo Robert Pittar, nós iríamos trazer o maior PIB brasileiro, o italiano, Rafaim deu risada. E nós fizemos um encontro que foi um grande sucesso. Foi uma coisa espetacular, maravilhosa, porque nós conseguimos fazer com que o pessoal viesse, evidentemente, pelas cataratas, né, conhecer algo espetacular, uma das maravilhas do mundo, né, o jogo em Foz do Iguaçu e na Argentina, e, evidentemente, as compras que, naquela época, o dólar estava muito interessante. E esta foi a minha passagem dentro do sindicato e junto das entidades que eu frequentei. Eu fui o primeiro corretor a ser do Clube da Pedrinha. O Clube da Pedrinha, nessa época, lá atrás, nos anos passados, era somente para o pessoal que era ligado diretamente à corretora, às seguradoras. Eram os gerentes ou diretores. E eu quebrei esse paradigma e fui ser, graças aos amigos que eu tinha na época, minha postura de trabalho, evidentemente, junto ao mercado, fez com que eu fosse o primeiro corretor de seguros a ingressar no Clube da Bolinha. Aí também fui o reitor da Bolinha. Posteriormente, dentro dessa minha vida de seguros, eu resolvi vender a ideia de nós fazermos uma seguradora aqui em Curitiba. Né? E comecei com um amigo meu, chamado Anderson Fumagalli, da Columia, e da Columia foi fundada, mas encontramos uma grande dificuldade em termos de pessoal, pois estávamos fora do eixo Rio e São Paulo. Né? Eu era apenas corretor, não tinha tanto know-how, tanto conhecimento para ser uma seguradora. Mas conseguimos, eu demovi o nosso amigo Atilano de Homens e eles compraram a seguradora e depois, posteriormente, vendemos porque realmente era quase que impraticável se fazer uma seguradora se não tivesse aportes violentos de capital. Mas nessa época da Itacolomi, eu, muito amigo do João Elísio, ele sabedor da minha experiência, porque eu já tinha sido Bolinha, Pedrinha, presidente do sindicato, federação, ele me convida para ser conselheiro na primeira gestão dele frente à FENASEG, que é a Federação Nacional das Empresas de Seguros. Hoje já são
divididas em várias federações, e tem uma confederação chamada CONSEC. Nessa, então, primeira diretoria do João Elísio Ferraz de Campos, eu fui designado como conselheiro, e na segunda gestão eu assumi o cargo de diretor tesoureiro da FENASSEC. Nesta época fizemos uma comitiva em que nós fomos pesquisar melhor o seguro de vida, onde tinha um nascedouro e uma importância muito grande, que era no Japão. Então nós fomos ao Japão, tivemos em todas as seguradoras, Tokio Marine, Mitsui, Sumitomo, enfim, todas as da época, que hoje muitas já se fundiram, inclusive tem uma companhia Yasuda que nós vimos assim, num recipiente todo blindado, com vidros de 10 centímetros de grossuras, o famoso quadro Girassóis de Van Gogh, que na época tinha sido comprado por 25 milhões de dólares, uma coisa incrível para a época. E dentro da FENASSEG, eu fiz esses 2 mandatos, e depois, com a venda da Itacolomi, eu fui obrigado a me desligar da federação. Mas, dentro da minha vida de trabalho, jovem ainda, muito jovem, nós compramos um jornal de recortes de um amigo nosso da área de publicidade chamado Tony Luna. Era um jornal em que você pegava a Gazeta do Povo, o Estado do Paraná, o Diário do Paraná, outros jornais, e você recortava com um gilete e uma lâmina de vidro para ver o que você estava recortando. Então nós recortávamos os jornais da Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Jornal do Brasil e tudo mais, e as notícias de interesse para aquele cliente nós damos lá. Então nós tínhamos, por exemplo, a âncora comercial do Noel e do Landivisión, que queriam saber sobre automóvel. Tudo que saía sobre automóvel, nós fazíamos um pacote de tudo que saía nos jornais de Rio e São Paulo, e mandávamos entregar na âncora comercial, no banco comercial, no governo do estado, e assim sucessivamente. E junto com o jornal nós criamos as SIC Edições. As SIC Edições nós começamos recebendo um convite do engenheiro Kamal da Vicuri, que era presidente da Associação Paranaense dos Empreiteiros de Obras Públicas, para que nós fizéssemos um órgão de divulgação da APOP, que era o nome da época, Associação Paranaense de Empreiteiros de Obras Públicas. E assim foi feito. No começo, no entusiasmo dos jovens, nós queríamos fazer semanal. Era uma coisa quase que praticamente impossível. Depois de vários números, nós passamos a ser quinzenal e depois passamos a ser mensal. E graças a ele nós conseguimos divulgar a SIC, editamos um livro de poesias, editamos um livro de poesias até do meu irmão, do Renato, chamado Imagens, um livro muito interessante, que ele fez em conjunto com mais 3 amigos, né? Editamos um outro livro para um senhor, que nem me lembro mais direito do título do livro, e nesta época eu também era funcionário do Departamento de Rodagem, que lá atrás os pais tinham por encaminhar os seus filhos para o lugar onde eles trabalharam. Então o pessoal do DR encaminhava os filhos para o DR, o pessoal da rede ia para a rede, o pessoal do tribunal ia para o tribunal, e assim. Então eu entrei no Departamento de Estrada e Rodagem com 16 anos na gestão do Teodócio Aterino e do arquiteto, nosso amigo, famoso arquiteto Lolo Cordelsi. E lá tive uma grande escola, com vários funcionários, fui aluno, vamos dizer assim, do Newton Gomes Rocha, um senhor que me queria bem, depois de Vilas e Molento, enfim, passei uma temporada dentro do DR e posteriormente eu fui convidado já era namorado, filho, já quase noivo, da minha primeira esposa, a Deus, e o pai dela me convidou para ver
se eu tinha condições de tocar a Rádio Clube Paranaense, chamada de PRB2, vulgarmente chamada PRB2, que era o prefixo dela, e eu disse que sim. E nós montamos uma equipe. Eu fui à busca de um homem que eu tinha muito respeito, chamado Jair Brito, que já fez depoimento aqui nesta casa, o Renato Mazana, que também fez, e nós conseguimos montar uma senhora equipe, com Carneiro Neto, com Ali Chaim, com o Ayrton Cordeiro, enfim, uma enormidade de novos integrantes do Rádio Paranaense. Em contrapartida, nós somos obrigados, muito a contragosto, mas era, se fazia necessário, demitir o pessoal da casa antiga, vamos dizer assim, né? Porque a PRB2 tinha coisas interessantes. Ela tinha um maestro, Ataíde Zeik, tinha a dona Claudete Rufino, muito respeito, uma cantora aqui do Paraná, muito respeitada. Rendemos as nossas homenagens a eles, mas já não cabia mais, neste tempo, de nós termos piano e outras coisas mais, auditório. Já tinha acabado aquele tempo. A rádio se tornou apenas um estúdio e mais nada. E agora parece que estão voltando aí com os programas na Band, estão voltando. Então dirigi a PRB2, saímos do zero e chegamos a primeiro lugar de pop. Fizemos excursões com o Ney Costa, fazendo a cobertura do Coritiba Futebol Clube por toda a Europa, que foi uma luta pela dificuldade que ele encontrou com o idioma e com os costumes dos diversos países, em conseguir o link de transmissão. Porque lá atrás não tinha as facilidades que nós temos hoje, se falar com qualquer lugar do mundo. Eles tinham que pedir linha para a Radional, era um Deus nos acuda. E o Ney teve muito sucesso, o Curitiba fez uma excursão maravilhosa pela Europa, né? E, posteriormente, dentro dos arroubos, como digo eu, da juventude, compramos passagem para o Gilberto Fontoura, e o Gilberto Fontoura foi cobrir o 19º Festival de São Remo na Itália. Foi um sucesso, e ele se encontrou em Paris com o Reale Júnior e trouxe uma música chamada, eu não sei se a pronúncia vai estar com Je t'aime mon amour mon pli. E foi um sucesso a música, nós tocávamos de noite e no meio da música aparecia a Rádio Clube, e assim foi a minha passagem pela Rádio Clube. Então, meu trabalho na área de seguros também, fundei uma corretora de seguros, como tinha dito anteriormente, a Cautela. Depois, posteriormente, com a venda da Itacolomi, eu fui advoguei por 4 anos no escritório um bom amigo chamado Joel Martins de Oliveira. E, posteriormente, eu fui convidado por um amigo de infância, o Higino Ultramari, para reestruturar o cartório dele em Itapema, o cartório de notas, depois ficou Notas e Protesto. Fui lá para dar uma ajeitada no cartório, porque realmente o Higino não tinha o feeling para fazer um bom espaço, né, que os clientes mereciam. Fiquei lá por anos, depois saí do cartório, já não tinha mais o que fazer, porque não era meu, eu era apenas tabelião substituto. Fui inventar de construir umas lojas e tal, construí lojas lá no Perequim, em Porto Belo, onde fiz um uso capião, comprei uma posse e hoje tem umas lojinhas lá que nos dão um sustento, porque a nossa aposentadoria é brava. Com relação à minha família, como eu falei anteriormente, eu sou filho de Agostinho Schwab e Vandina Fontanelli Schwab. Papai é engenheiro, mamãe funcionária pública, no começo Secretaria de Saúde, depois ela foi para a Secretaria de Educação. E fui casado com a Neuza Bufrem, tive 2 filhos, a Paola,
que é engenheira civil, mora hoje em São Paulo, e o Rafael, que é dedicado às coisas da aviação, e a minha esposa atual, a Beth, do qual nós estamos há 30 e tantos anos, 33, 34 anos juntos. Eu ganhei uma filha do coração chamada Angélica. A Angélica, houve uma empatia natural no primeiro momento. Eu e ela nos demos bem desde aquele momento, bem que ela tem um genezinho difícil, ela não é fácil, mas eu consegui conquistá-la, né? E com isso ela noivou, namorou, noivou, casou e casou com um coreano. E fizemos uma festa muito bonita no Graçados Country Club. Ela casou primeiro com os trajes, vamos dizer assim, ocidentais, vestido branco, buquê, aquela coisa era toda, e depois fizeram o casamento na tradição coreana, muito bonito, ela com os trajes de coreana, ele também. Tem um fato interessante dois fatos interessantes. Um é que depois ele tem que carregá-la nas costas, numa demonstração de que ele vai suportar a carga familiar. E o outro é que ela abre uma parte daquele vestido, que é um vestido longo, né? E vocês pegam, os pais, os avós e tal, pegam certas frutas, né, secas, noz ou amêndoa, tudo mais, e vê, dizendo assim, vou jogar 3 porque vocês vão ter 3 filhos meninas, ou 2 filhos homens e uma menina, ou isso aqui. Então, muito importante essa cerimônia, foi muito bom. Então, hoje, esses meus netos são a alegria da minha vida, a alegria lá de casa, né? São crianças que a mãe e o pai, somente com o olhar, já é o suficiente para eles saberem que eles estão fazendo alguma coisa que eles não devem. Então, a minha vida, eu sempre fui um entusiasta das coisas, né? Eu nunca quis ficar parado, eu sempre achei que tinha que fazer alguma coisa. E eu agora, depois de aposentado, depois de ter vindo de Itapema, estou com um amigo meu, o Sinclair Pisato, na corretora dele, ainda fazendo seguros, porque se faz necessário e eu tenho também que fazer com que meu tempo se gaste, né? E também gastando e usando ao mesmo tempo para me aliar um pouco mais. Então, essa é a minha vida. Então, a minha vida é isso, como já falei, Pedro Augusto Schwab, filho de Agostinho e Vandina, né? Tive a honra de ter tios maravilhosos, o Luiz Schwab, engenheiro, o Arthur, que é padre, fazia vários livros publicados, fazia os discursos do Cardeal Câmara, no Rio de Janeiro, ele preparava tudo. O Alceu também, com livros publicados aqui no Paraná. E a família é muito ligada a estudo, né? Tinha até o meu irmão, Renato, que é professor de Direito Constitucional. Eu acho que esse meu depoimento faltou dizer alguma coisa, porque dentro das várias outras atividades que eu tive, eu fui vice-presidente da Associação Comercial em várias gestões, fui do Conselho Político, e foi uma casa em que eu me doei. Enfim, eu participei de várias entidades, evidentemente procurando o melhor para o meu Estado e para o meu país. Este é o meu depoimento. Espero ter dito um pouquinho, muito pouco, de tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Muito obrigado.